Olá, a bichectomia é um procedimento cirúrgico que reduz o tamanho das bochechas, deixando o rosto mais belo ou mais elegante, segundo alguns conceitos estéticos da atualidade. Bom, então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Vou começar saudando Ricardo Guilherme da Silva Krause, que tem graduação em odontologia, especialização em mestrado em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial e é docente do programa de pós-graduação aqui da ULBA. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Também quero saudar Karine Angar, que tem graduação em odontologia e está fazendo doutorado em odontologia aqui no programa de pós-graduação da ULBRA, na área da cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial e é docente do curso de graduação da Odonto. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. E também saudar Carolina Silva de Jesus, que é cirurgião dentista e recentemente defendeu seu TCC, trabalho de conclusão de curso, com o tema lipoplastia facial, mitos e verdades sobre a remoção do coxim gorduroso da bochecha. Seja muito bem-vinda, Carolina. Obrigada. Eu quero começar a nossa conversa perguntando para o professor Krause, afinal de contas, o que é bichectomia, esse nome tão complicado na nossa língua portuguesa? Bom, o termo bichectomia ele vem do sobrenome de um anatomista francês que identificou e descreveu essa estrutura, que é o Marie-François Xavier Bichat. Então, bichectomia vem do Bichat, a partir do sobrenome dele. Ele, na verdade, conseguiu identificar isso em torno de 1808 e, anteriormente a ele, teve outro pesquisador, que foi o Heinster, em 1772, que já identificou que haviam duas estruturas lateralmente à região das bochechas. Nessa altura que você Nessa mostrou. altura, mais ou menos, e que ele sabia que era uma estrutura, mas não sabia muito bem que tipo de estrutura ela se tratava. Ele acreditava que eram glândulas. E o Bichat, o que ele fez? Ele conseguiu definir mesmo que era, na verdade, um corpo gorduroso, uma região, uma bola anatômica, por isso que é chamado de coxim gorduroso de Bichat ou bola de Bichat. Ou seja, é um grupo de gordura? É um grupo de gordura, é nada mais, nada menos do que uma camada de gordura que ela se espalha e ela tem cerca de 3 porções. Uma mais a região da bochecha, outra que sobe em direção à porção temporal e outra um pouco mais profunda nessa região, que tem algumas, vamos dizer assim, funções dentro dessa questão anatômica funcionais e também estética, que é hoje o que o pessoal anda procurando em reduzir, entendeu? O pessoal não quer mais. O pessoal não quer mais saber de ficar bochechudo, né? Sim, o negócio é ficar com um rosto um pouco mais retinho, mais liso, mais harmonioso. Olha só, professora Karine, como se faz o procedimento para retirar essa parte gordurosa que o professor Krause comentou? Bom, o procedimento ele tem algumas especificações, né? Basicamente se traça uma linha que vai da comissura labial, né? Até a porção mais posterior, boca, isso, sim. Em torno de 53 milímetros. Se faz então, da comissura labial, né? Se faz uma extensão de 53 milímetros, tudo isso intrabucal, né? Dentro da boca. Dentro da boca. Dentro da boca, não há cicatriz externa, né? Olha só. E aí, a partir desses 53 milímetros, sobe em direção superior, né? 12 milímetros, e aí se faz um hemicírculo que tem o diâmetro de 30 milímetros, né? Essa é a região de localização dessa estrutura adiposa. Mas toda essa incisão é feita internamente, né? E aí é divulsionado, porque essa estrutura ela se localiza entre dois músculos, que é o músculo masseter e o músculo bucinador. Então, internamente a gente tem a presença desse músculo bucinador. Isso significa que precisa ter um cuidado grande. Tem que ter um cuidado imenso, a gente diria, né? A gente destaca bastante isso. Porque a gente precisa, então, acessar esse músculo e abrir ele, que a gente chama tecnicamente de divulsionar esse músculo até se encontrar essa estrutura. Só que há estruturas bastante importantes nessa região, que tem as terminações do ramo do nervo facial, né? E também o ducto da glândula parótida, né? Que é a glândula salivar, que se encontra nessa região. Então, qualquer dano a essas estruturas podem causar
podem causar lesões, e até irreversíveis, né? Então, por isso, a gente preconiza que esse procedimento seja realizado por um profissional extremamente habilitado e especialista na área de cirurgia, né? Tá, sobre esse aspecto a gente quer conversar em seguida, porque é um aspecto extremamente importante, mas eu queria, antes disso, conversar com a Carolina. O que te levou a estudar esse assunto no teu trabalho de conclusão de curso? Justamente, eu escolhi estudar esse assunto porque é um assunto que está muito em alta recentemente e eu acredito que é importante a gente saber o porquê que está fazendo essa cirurgia, a indicação, porque não é qualquer paciente que é indicado a fazer essa cirurgia. Mas quem diz isso? Isso o profissional que faz o procedimento precisa saber a indicação, porque tem pacientes que estão com sobrepeso e acreditam que a bichectomia é indicada neste caso. E não é, né? A bichectomia não é indicada para esses casos. Ela até pode ser indicada terapeuticamente para quem morde a bochecha, né? Que daí seria para terapêutica e não por fim estético. Sim. Né? E eu acho importante a gente estudar, porque como tá na moda, a gente precisa saber o que está fazendo. O meu TCC foi o primeiro da ULBRA a ser feito sobre esse assunto. Acredito que agora virão muitos, né? Porque cada vez mais a cirurgia está em alta. Muito bem. Então agora a questão é a seguinte, ó, alguém que está nos assistindo tem interesse, enfim, em fazer esse procedimento. Perfeito. E ele não conhece profissionais. Quais são os critérios que alguém precisa ter para escolher o profissional certo? Basta ser simplesmente formado em odontologia para fazer ou precisa ter algum outro elemento que dê condições de fazer o trabalho com segurança? Perfeito. Não basta apenas ser formado em odontologia. Tá? Hoje, na verdade, assim, a odontologia ela tem uma formação, vamos dizer assim, tanto básica para N procedimentos. A odontologia ela é muito complexa e cada área tem uma complexidade mais adentro que requer, na verdade, muito mais pesquisa. A cirurgia bucofacial, ela não é diferente, muito pelo contrário. Para que você possa ser cirurgião, você tem que fazer um curso de cirurgia, uma especialização em cirurgia, você pode dar continuidade com um mestrado, com um doutorado, mas é importante com que aquele cirurgião bucofacial que vá realizar o procedimento, ele tenha todo o conhecimento da área em que ele está trabalhando. O que a professora Karine estava, na verdade, nos colocando é que existem realmente estruturas, e são estruturas nobres. Né? O ducto da glândula parótida que joga a saliva para o interior da cavidade bucal. E o mais importante, tá, são os cinco ramos terminais do nervo facial que terminam nesta região. E como essa gordura ela está intimamente relacionada, ela tem uma proximidade muito grande, se você entrar com um instrumento e realizar um procedimento de uma ruptura parcial ou até mesmo, né, integral do nervo, você causa uma paralisia facial que em muitas situações não tem o que fazer, é definitivo. E o paciente vai dar aquele sorrisão, ele sorri um lado e o outro fica paralisado. Então não é qualquer um que tem que fazer. Tem que ser um cirurgião experiente, tem que ter conhecimento, porque a gente já sabe que tem vários casos de cirurgiões dentistas aí fazendo cursinhos de final de semana e se dizem aptos a fazer o procedimento. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. Tem muita gente deixando gente com o rosto paralisado e fístulas, né, fístulas salivares e uma série de problemas. Às vezes o que é barato sai bem caro. Exato. Né? Tanto para o profissional quanto principalmente para o paciente que está se submetendo. É difícil saber quem vai se buscar? O importante é aquela questão de que você tenha confiança naquela pessoa e que sabe o currículo dessa pessoa. Estudar um pouco o profissional e entender o que ele vai, na verdade, passar. Né? Porque é muito marketing hoje em cima disso. Ou seja, às vezes não é... Aliás, geralmente não é a melhor opção, mas muitas vezes se faz isso, escolher o mais barato. Aquele que fazem tantas parcelas e tal. E pode ser um grande problema isso. Um grande problema. Até com relação a essa indicação, né, eu acho importante que a gente frise também, que o professor Ricardo está falando,
que a indicação dessa cirurgia, como a doutora Carolina falou antes também, ela é específica, não é para a pessoa que está com sobrepeso, né? É importante ressaltar isso. Ah, eu quero emagrecer a minha face, né? Entre aspas, então eu vou fazer uma bichectomia. Não, até porque a gente sabe que a bola de Bichat, ela tem um tamanho único durante toda a vida da pessoa, né? Acredita-se que ela é bastante proeminente, desenvolvida na infância, né? Por causa de fazer com que esses dois músculos, o masseter e o bucinador, eles deslizem melhor, né? Durante o processo de amamentação, né? Com o desenvolvimento das demais estruturas e o crescimento da pessoa, essa estrutura, ela acaba ficando menos proeminente. E a gente sabe que o emagrecimento, ele não reduz o tamanho da bola de Bichat. Ele é um tamanho que perdura durante toda a fase dessa pessoa. Até porque em casos a gente sabe, de desnutrição, essa gordura da bola de Bichat, ela é a última gordura a ser consumida pelo organismo. Então, a pessoa não vai emagrecer se ela tiver, claro, se ela tiver uma gordura, né, extra e não decorrente da bola de Bichat, claro, se ela fizer uma dieta vai funcionar. Mas a remoção da bola de Bichat não é para isso, né? Olha só. Muito bem, nós vamos agora para o intervalo e nós já voltamos. Bichectomia, a busca pela harmonia facial é o tema do Ulbra Conhecimento dessa semana. Temos como convidados o professor Ricardo Krause, professora Karine Angar e a cirurgiã dentista Carolina Silva de Jesus. E eu gostaria agora, nesse segundo bloco, começar contigo, Carolina. Você fez o procedimento, ou seja, você estudou o assunto como profissional, mas você também fez o procedimento como paciente. O que você tem a dizer para as pessoas que estão interessadas em fazer a bichectomia? Como paciente, eu tenho para dizer que realmente é uma cirurgia que um pós-operatório tranquilo, tá? É muito parecida com uma extração de dente, o pós-operatório. Tem um edema, né, na região que foi retirada a bola de Bichat, a gordura. Mas, assim, dor não é a gente toma medicação para dor, mas não foi um dos sintomas que eu tive após a cirurgia, tá? Anestesia local, geral? Anestesia local. A cirurgia super tranquila, não senti nada de dor. Você faz cirurgia, fica internado ou vai para casa logo? Vai para casa. É muito parecida com a extração de dente mesmo. É uma cirurgia muito parecida com a extração de terceiros molares. Então, tu vai para casa, coloca gelo, tem o edema. Não senti dor nem durante a cirurgia nem pós-cirurgia. Na verdade, vai ter aqueles pontos internos, então a dieta vai ser líquida, né? Perfeito. Nos primeiros dias, dieta líquida. Mas nada muito, uma cirurgia tranquila, assim. E o que te levou a fazer esse procedimento, Carolina? Então, faz muitos anos que eu tinha muita vontade de fazer essa cirurgia, porque por mais magra que eu estivesse, eu sempre tive o formato do rosto muito redondo. Isso te incomodava? Isso me incomodava muito, porque às vezes numa foto que não aparecia o corpo inteiro, as pessoas pensavam que eu era gordinha. Isso me deixava bem irritada. Até procurei um cirurgião médico uma vez para fazer cirurgia, e aí o valor era bem alto e eu ainda não conhecia muito bem sobre o assunto, não fiz. E aí depois eu consegui conversar com o professor e a gente fez. Quer dizer, você estudou o assunto. Exatamente. Isso é bacana, não? Uma indicação bem legal. Muito. Antes de fazer, estude o assunto para ver como as coisas funcionam. Exatamente. Porque a tendência é que você vai encontrando profissionais que já escreveram, que já estudaram o assunto, e aí você já tem uma boa indicação, né? Até porque a Carolina, ela virou uma pessoa que as outras consultavam, né, dentro do curso mesmo, com relação ao procedimento que ela fez, porque além de ela estar estudando, ela era paciente e a prova viva de que a cirurgia dava certo, mas que tinham riscos, né? Sim. Durante a realização de outros procedimentos. Eu e o professor Ricardo, a gente pôde observar, durante a realização de um procedimento, alguns espasmos em uma das pacientes pela proximidade da bola de Bichat com o nervo facial, né? Alguns estudos relatam que
o índice de sucesso dessa cirurgia é 26,3%. Olha, isso então, é bastante, de 10 né? pessoas que fazem a cirurgia, quase 3 pessoas podem sofrer algum tipo de lesão do nervo facial ou até do ducto parotídeo, né? Então, é por isso que a gente está frisando bem isso, né? Que as pessoas estudem e conheçam muito bem o profissional que elas desejam realizar esse procedimento. Uma coisa que, na verdade, aconteceu assim muito logo após a Carol ter feito, na verdade, a cirurgia, o pessoal começou a perguntar e questionar, eu acho, acho que eu recebia mais de 30 ligações e mensagem, professor, eu quero me operar também, professor, eu quero me operar também, calma, vamos avaliar, vamos dar uma olhada, porque você sabe como é que é feita a cirurgia? Você já leu a respeito? Não, nunca ninguém me falou. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar um material, tu lê e tu pensa. Tu sabe quais são os problemas que podem te acarretar? Não. Tu sabe que tu pode ficar uma hemiparalisia? Não, nunca ninguém me falou isso. Pois é, veja bem, o marketing está aí, o marketing ele serve para vender. Todo mundo quer vender, todo mundo quer trabalhar, perfeito. Mas antes de mais nada, tu tem que saber quais são os prós e quais são os contras. Claro que assim, a Carol é assim, uma das várias pacientes que eu tive assim, um resultado muito satisfatório, né? Mas nem todos os resultados são aquele resultado que o paciente realmente ele esperava, porque tem um período de até 6 meses, 1 ano, para que todas as estruturas, durante o pós-operatório, ele se estabilize para que você possa dar alta para esse paciente. Então, a questão do inchaço, vou ficar só inchado uma semaninha, que normalmente o siso é, uma semaninha inchado, 2 semaninhas. Já para a cirurgia de bichectomia, não. Já avisa, te prepara, assiste o Kiko lá do Chaves, te prepara, tu vai ficar que nem o Kiko. Quanto tempo, professor, eu vou ficar? Cara, te prepara para em torno de mais ou menos 1 mês. Mais 1 mês. É assim, tem todos os seus prós, mas também tem seus contras e tu tem que saber disso antes de definir realmente se tu realmente vai fazer a cirurgia. Tem suas vantagens? Tem. Vale a pena? Vale. Mas tu tem que saber que existem riscos e tudo tem alguma coisa que tu vai ter que ter de cuidado. Não tem nada de mágico nesse processo. Não tem nada de mágico. Mágica, acho que só lá o David Copperfield, né, Mr. M, Cronos, só esses caras fazem esse tipo de coisa. E quem mais utiliza? Tem homens que também utilizam esse procedimento? Sim, com certeza. Tem bastante procura. A maioria são mulheres, imagina? A maioria são mulheres, né? Acho que as mulheres, elas buscam mais. Acho que isso está mudando bastante, assim. Mas, claro que a maior procura foi das mulheres. E até, eu acho uma coisa interessante de a gente comentar que a gente operou um aluno do curso. E é importante a gente falar com relação a isso, que nesse aluno a gente observou uma assimetria bastante significativa da bola de Bichat. Como assim? Explica isso. De um lado, a bola de Bichat dele tinha um volume muito maior do que do outro lado da face. Mas isso não é normal, né? Pode ser, a gente é assimétrico, né? A gente é assimétrico, claro que a assimetria ela é relativamente pequena e quase que imperceptível. Mas a gente tem que também ter um conhecimento bastante aprofundado para saber o quanto eu removo, porque se fosse removida toda a bola de Bichat desse paciente, por exemplo, de um único lado e do outro, que era bem menor, a gente poderia ter ocasionado uma assimetria bem evidente, né? Então, tem que ter também essa consciência, né, do cirurgião que está realizando. Não é simplesmente eu vou remover toda a bola de Bichat e o procedimento é esse. Quer dizer, o profissional precisa saber se remove tudo ou só uma parte. Isso, até a gente vai mensurando durante a cirurgia, a gente vai mensurando, está relativamente a mesma quantidade de ambos os lados, bom, é isso, né? Professor Krause, esse procedimento ele é relativamente novo. Ele é pacífico dentro da comunidade científica ou ainda existe em controvérsias? Ainda está se estudando muito porque, como ele é um procedimento muito novo, ainda existe muita controvérsia, principalmente o que isso vai me gerar daqui a alguns anos. E na verdade, a face, ela é, vamos dizer assim, um problema dentro de uma série de especialidades. A face, a gente chama que assim, a face ela não tem dono.
Na face quem mexe é o otorrino, é o cirurgião de cabeça e pescoço, é o cirurgião plástico, é o cirurgião bucofacial. Então, assim, ó, é muita gente que trabalha. Então, existe, vamos dizer assim, um pouco de receio com que tipo de profissional eu vou trabalhar. Pois essa é uma dica interessante. Exatamente. Né? Quem, na verdade, começou a trabalhar com a própria bichectomia foram os cirurgiões plásticos. Só que quem trabalhar com cirurgia bucofacial e faz outros procedimentos até muito mais complexos, como, por exemplo, aquelas assimetrias de terço inferior e de terço superior da face, pessoa que tem um queixo maior, mais proeminente, que são as cirurgias ortognáticas, a gente trabalha dentro de uma área que ela está pelo Conselho Federal de Odontologia, a gente pode trabalhar dentro, né, em procedimentos estéticos, em procedimentos funcionais. Então, a gente identifica essa gordura com uma frequência muito grande. Né? O que os plásticos eles ainda discutem e ainda não têm uma certeza é assim, mas essa gordura é o que suporta o meu tecido de pele. Será que daqui a uns 10 anos eu não vou estar todo repuxado, todo para baixo? O que isso vai acontecer? Tem gente que diz que não e tem gente que acredita que sim. Na verdade, não existe ainda estudo longitudinal porque é muito pouco tempo de procedimento para isso. Né? Então, ainda está se trabalhando. Né? O trabalho, na verdade, da Caroline foi um trabalho assim, muito mais com o intuito de alertar as pessoas de que não é bem assim a coisa. Logo mais, eu acredito que vão estar surgindo outros trabalhos justamente fazendo análises, né, de momentos, aqueles análises de corte, para exatamente saber, paciente tal fez procedimento de bichectomia há 5 anos atrás, não teve alteração nenhuma de pele ou de face, ou teve alteração, então não se sabe, né? Ainda tem muita coisa ainda para acontecer e a gente, vamos ver, né? Daqui a uns 10, 20 anos, vamos ver o que vai acontecer. A pesquisa precisa continuar. A pesquisa, ela precisa continuar, ela deve continuar e tomara que aqui na universidade a gente continue a trabalhar com essa linha de pesquisa. E nós vamos agora para o recado final. Professor Krause, qual é o seu recado final? Primeiramente, eu acho que aqueles candidatos ou que têm intenção a fazer procedimentos de bichectomia têm que procurar um profissional especializado. Não pode ser qualquer cirurgião dentista, tá? Procurem, vejam se o profissional ele é especialista na área, há quanto tempo ele trabalha, com que experiência ele tem. Provavelmente ele vai ter um portfólio para poder mostrar para vocês. E se vocês tiverem algum conhecido que eventualmente tenha feito procedimento com esse profissional, que questionem, né? Que conversem com uma pessoa. É extremamente importante, porque às vezes valor não é tudo, tá? Você pode pagar de repente um procedimento um pouco mais em conta e na verdade você pode estar caindo numa roubada por algum procedimento que pode lhe trazer consequências futuras para o seu rosto. Você está trabalhando com o seu rosto, com a sua face e muitas vezes pode ser isso de uma forma irreversível. Muito bem, professora Karine, o seu recado final? Eu gostaria de ressaltar uma questão que a gente acabou não comentando tanto, mas além da utilização da bichectomia para essa questão estética, há uma indicação da realização desse procedimento, por exemplo, para pacientes que causam uma mordiscação ou mordem demais a bochecha. A remoção desse corpo adiposo pode ajudar a reduzir, né, esse trauma, né, na região interna, né, da bochecha e ocasionar uma melhora, né, na própria mastigação, da pessoa. Mas aí a remoção pode ser, no caso, parcial, não há necessidade de remoção total. Isso sempre o profissional precisa avaliar naquele momento. Isso, por isso que o professor Ricardo ressaltou, é importante que se consulte um profissional que vai saber avaliar, que vai saber indicar corretamente a realização deste procedimento. Muito bem. Carolina, o seu recado final? O meu recado é para os pacientes que querem fazer a cirurgia, eles precisam procurar o profissional, conversar, ver se é indicado, no caso do paciente. O meu caso era uma indicação, era uma coisa que me incomodava, não fazer porque está na moda, fazer porque realmente é uma coisa que incomoda o paciente e conversar com o profissional e ver realmente se é o caso de fazer a cirurgia. Estudar sobre os problemas que podem vir a acontecer,
como funciona antes de fazer uma cirurgia só porque todo mundo está fazendo e a Angelina Jolie fez, ou esses atores que tá muito na moda a cirurgia, e não fazer por isso, fazer realmente porque precisa, né? Porque é uma coisa que, na minha opinião, foi uma cirurgia muito bem realizada, que deu um resultado muito bom, e eu acho que tá aí para as pessoas aproveitarem, né? Tudo que é feito hoje para melhora da estética, porque a estética também melhora a qualidade de vida da pessoa, a autoestima. Então, a gente tem que aproveitar, mas com cautela e com uma boa indicação. Muito bem, muito obrigado, professor Krause, professora Karine, Carolina, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ulbra Conhecimento. Até lá!